Agradecimentos. Agradeço à minha mulher, Bonnie, por me ter acompanhado na jornada que foi a escrita deste livro. Agradeço-lhe por me deixar partilhar as nossas experiências e, sobretudo, por expandir a minha capacidade de compreender e honrar o ponto de vista feminino. Agradeço às nossas 3 filhas, Shannon, Julie e Lauren, pelo seu amor e dedicação contínuos. O desafio de ser pai ajudou-me a compreender tudo aquilo por que os meus pais passaram e a amá-los ainda mais. Ser pai ajudou-me especialmente a entender e a amar o meu pai. Agradeço ao meu pai e à minha mãe o esforço com que criaram uma família de 7 filhos, ao meu irmão mais velho, David, por entender os meus sentimentos e admirar as minhas palavras, ao meu irmão William, por me incentivar e ambicionar conquistas maiores, ao meu irmão Robert, por todas as longas e interessantes conversas que tivemos até raiar o dia e pelas suas brilhantes ideias, das quais retirei sempre algum ensinamento, ao meu irmão Tom, pelo seu incentivo e espírito positivo, à minha irmã Virginia, por acreditar em mim e gostar dos meus seminários, ao meu falecido irmão mais novo Jimmy, pelo seu amor e admiração que continuam a amparar-me nos momentos difíceis. Agradeço à minha agente, Patty Breitman, cujo apoio, criatividade singular e entusiasmo guiaram este livro desde a concepção até à conclusão. Agradeço à Carol Bidnick pelo arrebentado apoio que me deu no início deste projeto. Agradeço a Susan Muldown e a Nancy Pesk pelas opiniões e sábios conselhos. Agradeço à equipa da HarperCollins pela forma como sempre atendeu às minhas necessidades. Agradeço aos milhares de pessoas que participaram nos meus seminários sobre relacionamentos, partilharam as suas histórias e incentivaram a escrever este livro. Esse feedback positivo e carinhoso ajudou-me a desenvolver esta apresentação simples de um tema tão complexo. Agradeço aos meus clientes que partilharam comigo problemas tão pessoais e confiaram na minha ajuda. Agradeço a Steve Martineau pela sua habilidosa influência e sabedoria que está espalhada pelas páginas deste livro. Agradeço a todos os meus promotores que puseram alma e coração na produção dos John Gray Relationship Seminaries, nas quais este material foi testado e desenvolvido. Helen e Ian Coran, em Santa Cruz, Deborah Mood, Gary e Ellen Francel, em Honolulu, Bill e Judy Helbrink, em São Francisco, David Hobsterfeld e Fred Kleiner, em Washington, D.C., Elizabeth Kling, em Baltimore, Clark e Dottie Bartel, em Seattle, Michael Nanjorianen, em Phoenix, Gloria Manchester, em Los Angeles, Sandy Mack, em Houston, Hurley Carrilho, em Las Vegas, David Farlow, em San Diego, Bart e Mary Jacobs, em Dallas e Ove Johnson e Hewa Martenson, em Estocolmo. Agradeço a Richard Cohen e Cindy Black, da Beyond Yours Publicity, pelo carinho e genuíno apoio ao meu livro, Man, Woman and Relationships, que deu origem às ideias assentes neste livro. Agradeço a John Westman, do Trianon Studios, pelas suas amáveis gravações, áudio do meu seminário completo, e a Dave Morton e ao pessoal da Cassette Express pela contínua estima por este material e pelo serviço de qualidade prestado. Agradeço aos participantes do meu grupo de homens por partilharem as suas histórias, e especialmente a Lena Hager, Charles Wood, Jax Hurley, David Plasek e Chris Jones, que me deram um feedback extremamente valioso para a edição do manuscrito. Agradeço à minha secretária, Ariana, por assumir o comando do consultório com tanta eficiência e responsabilidade enquanto me dediquei a este projeto. Agradeço ao meu advogado e avô adotivo das minhas filhas, Jerry Leifold, por estar sempre presente. Agradeço a Clintford McGuire pela sua amizade de uma vida. Para além de ter servido de caixa de ressonância do público, não poderia ter pedido um amigo melhor. Prefácio. Este livro já ajudou milhares de leitores, nos quais me incluo. É provável que também o ajude. Sem estas descobertas que fiz, creio que não seria feliz no meu casamento ou um pai tão dedicado para as minhas filhas.
As questões que me frustravam há 23 anos no relacionamento com a minha mulher são as mesmas que ainda hoje de vez em quando surgem. A única diferença é que atualmente sou mais tolerante, flexível e compreensivo. Consigo interpretar melhor as palavras e reações dela e responder adequadamente. Posso ser especialista em comunicação e nas diferenças entre géneros, mas isso não invalida que tanto a Bonnie como as nossas filhas continuem, por vezes, a ser um enigma para mim. Quando mais não seja, este livro ajuda-nos a sermos mais tolerantes e a perdoarmos sempre que alguém não reage como gostaríamos. Felizmente, a perfeição não é um requisito para estabelecermos boas relações. Compreendermos as diferenças entre os géneros ajuda-nos a sermos mais tolerantes e a perdoarmos quando alguém não reage como gostaríamos. Com a crescente pressão no trabalho e mais expectativas de uma longa e bonita história de amor em casa, hoje em dia, os relacionamentos são especialmente difíceis para quase toda a gente. Compreender melhor a outra pessoa ajuda a tornar a relação mais navegável, mas ser mais tolerante não significa aceitar passivamente uma relação problemática ou desapaixonada. Pelo contrário, esta adaptação saudável baseia-se numa tomada de consciência que nos ajuda a entender melhor o outro e a reagir de formas mais carinhosas e o que inspirem a retribuir na mesma moeda. Não podemos nem devemos tentar mudar os outros. Se a mudança acontecer, deve partir da própria pessoa. Temos, sim, de mudar a forma como comunicamos, reagimos e respondemos. Com estas novas informações, terá a sabedoria e uma maior capacidade de ajustar a sua abordagem. Ao comunicar melhor, conseguirá mais eficazmente apoiar e receber o apoio de que necessita. Com estas novas informações, terá a sabedoria e uma maior capacidade de ajustar a sua abordagem em vez de tentar mudar a outra pessoa. Algumas pessoas fazem uma má utilização dos conceitos descritos neste livro. Usam exemplos e explicações para justificarem o facto de não fazerem modificações importantes na sua postura para que a relação funcione melhor. Por exemplo, saliente que os homens, geralmente, precisam de se retirar para as suas cavernas ao final do dia, de forma a recarregarem baterias. Isto não quer dizer, contudo, que devam passar o tempo todo lá. Por outro lado, também saliente que as mulheres, geralmente, têm mais necessidade de partilhar o que sentem para conseguir lidar com o stress. Mas isto não quer dizer que uma mulher pode falar incessantemente e esperar que o homem pare para ouvir o que ela tem a dizer sempre que lhe apetece. Infelizmente, até as boas informações podem ser mal utilizadas. Mas se a sua intenção é usar estas informações para compreender melhor o outro, respeitá-lo e comunicar as suas necessidades de uma forma que ele compreenda, então este é o livro certo para si. Nas viagens que faço, enquanto espero por um avião ou assino livros no evento, há sempre o casal que me aborda com uma história semelhante. Divorciaram-se e, depois de lerem o livro, casaram-se outra vez e são felizes. Quando escrevi Os Homens São de Marte, as Mulheres São de Vênus, sabia que ia enriquecer os relacionamentos dos meus leitores e até resgatar muitos de uma situação de pré-divórcio, mas não fazia ideia de que tantos voltariam a juntar-se depois de um divórcio ou de uma separação e começar de novo, desta vez numa relação saudável e funcional. Também há, evidentemente, pessoas que afirmam não terem conseguido salvar os seus relacionamentos, mas, na maioria dos casos, todas confessam que são mais felizes sem a outra pessoa. Muitas dizem que o facto de terem lido este livro, depois de terminarem um relacionamento, ajudou-as a perceber o motivo que levou ao fim de muitos dos relacionamentos anteriores. E isso incentivou-as a seguir em frente, em busca do amor. Uma grande parte das pessoas lê este livro apenas para enriquecer a qualidade dos seus relacionamentos e vai, certamente, encontrar aqui informações que o ajudarão a comunicar melhor e a alcançar mais facilmente os seus objetivos. Se alguma destas ideias, mesmo que seja só uma, o ajudar a compreender e a apoiar o seu companheiro, amigo, colega, pai ou filho, então já valeu bem a pena o seu interesse e o seu tempo. Uma mudança importante, por mais pequena que seja, pode ter um impacto profundo e duradouro na sua vida. Por estranho que pareça, as mesmas ideias que enriquecem uma relação saudável também ajudam os casais a ultrapassar problemas mais difíceis. Este livro não aborda diretamente os problemas típicos de uma relação disfuncional,
mas dá-nos uma nova perspectiva acerca de como falar e interpretar o sexo oposto, o que nos permite melhorar automaticamente a comunicação. Quando sentimos que há mais empenho do outro lado, a esperança de que as coisas melhorem aumenta e, muitas vezes, a chama do amor reacende-se. Com amor e uma boa comunicação, a maioria dos problemas, até os grandes problemas, tem a solução. Às vezes, depois de resolvermos problemas pequenos, os maiores desaparecem ou resolvem-se mais facilmente. As mesmas ideias que enriquecem uma relação saudável também ajudam os casais a ultrapassar problemas mais difíceis. A forma como transmite às pessoas as ideias descritas neste livro tem evoluído ao longo dos anos, mas a essência mantém-se. Em vez de acrescentar mais capítulos a este livro, escrevi outras obras com base nas mesmas ideias. Encaro este livro como um manual para compreender e comunicar com o sexo oposto. Estas ideias podem aplicar-se praticamente a todos os relacionamentos e a pessoas de todas as idades. Nos livros que escrevi posteriormente, apliquei as ideias de Os homens são de Marte, as mulheres são de Vênus, em diferentes domínios nos quais a compreensão das diferenças entre géneros é essencial. Sobre como encontrar a pessoa certa, os encontros românticos, partilhar uma casa e o processo de noivado, escrevi Mars and Venus on a Date. Acerca do tema das relações duradouras e do casamento, escrevi Mars and Venus Together Forever. A respeito dos segredos de uma vida sexual satisfatória, escrevi Mars and Venus in the Bedroom. Para pessoas que perderam um grande amor devido a uma separação, a um divórcio ou uma morte, escrevi Mars and Venus Starting Over. Para aqueles que têm relacionamentos saudáveis e pretendem mantê-los ou melhorá-los, escrevi Men Are From Mars, Women Are From Venus, Book of Days. Uma série de pequenos ensaios para cada dia do ano. Para casais que estão a passar por problemas difíceis como infidelidade, violência doméstica ou dependências, escrevi Mars and Venus in Love. Para pais que querem comunicar mais eficazmente com os seus pequenos marcianos e venusianas, escrevi Children Are From Heaven. Para aqueles que procuram uma vantagem repetitiva através do domínio da comunicação entre géneros, escrevi How to Get What You Want at Work. Para pessoas que sofrem de doenças graves e querem sentir-se melhor através de competências e técnicas práticas de autocura, escrevi Practical Miracles for Mars and Venus. Para os que procuram alcançar o sucesso, escrevi How to Get What You Want and Want What You Have. Finalmente, em resposta a pesquisas recentes feitas sobre as nossas diferenças em termos hormonais e de química cerebral, desenvolvi e escrevi Mars and Venus Diet and Exercise Solution. As diferenças de género também se relacionam com a nossa saúde, felicidade, peso e capacidade de criar e sustentar as hormonas do amor duradouro. A escrita destes livros foi, para mim, um percurso emocionante, porque como especialista nas diferenças entre homens e mulheres, vejo que há sempre muito mais para aprender. Não só temos estilos comunicacionais diferentes, como também os nossos cérebros, as nossas hormonas, a forma como reagimos ao stress, os nossos requisitos nutricionais e a nossa necessidade de exercício são diferentes. A cada dia que passa, publicam-se mais estudos que atestam e ajudam a divulgar estas diferenças essenciais. Todos somos condicionados, em grande parte, por experiências pequenas, mas consistentes da outra pessoa. Sem compreendermos que é suposto homens e mulheres serem diferentes, é uma tentação pensarmos que os homens não deveriam ser assim ou que as mulheres não deveriam reagir assado. Para algumas pessoas não há qualquer problema em dizer-se que os homens e mulheres são iguais, mas essa expectativa é irrealista e só piora a situação. Quando esperamos que o outro seja como nós, estamos automaticamente a passar-lhe a mensagem de que não é suficientemente bom tal como é. E a mensagem não é suficientemente bom, não é, de todo, uma mensagem de amor, por mais carinhosa que seja a sua intenção. Quando as mulheres tentam mudar um homem, fazem-no com um carinho e um amor inegáveis. E é verdade que o amor de uma mulher consegue inspirar um homem a querer ser a melhor versão de si mesmo. Mas essa mudança deve partir dele. A função da mulher é demonstrar o seu amor de maneira a apoiá-lo. O mesmo se aplica, evidentemente, aos homens. Consertar a mulher não é da competência do homem.
ela não precisa de ser consertada. Na maioria das vezes, precisa apenas de mais compreensão e afeto para que os seus olhos voltem a brilhar. Na verdade, nós sempre soubemos que homens e mulheres são diferentes. Mas até os homens são de Marte, as mulheres são de Vênus, ter sido publicado. A maioria das pessoas não tinha um ponto de referência claro para compreender essas diferenças de uma forma positiva e que fizesse sentido. Neste momento da história da humanidade, em que, pela primeira vez, homens e mulheres trabalham lado a lado e esperam mais romance e intimidade em casa do que as gerações anteriores, esta nova tomada de consciência é essencial. Hoje, se não formos capazes de interpretar positivamente as nossas diferentes reações, atribuímos facilmente a culpa dos nossos problemas ao outro. Em vez de considerarmos que o erro está na nossa abordagem, esperar ou exigir que homens e mulheres pensem, sintam, reajam e respondam da mesma maneira só vai resultar em desilusões e relacionamentos fracassados. Atribuímos facilmente a culpa dos nossos problemas ao outro, em vez de considerarmos que o erro está na nossa abordagem. As ideias e os exemplos descritos em Os Homens São de Marte e as Mulheres São de Vênus ajudam-nos a compreender as nossas diferenças sob uma perspectiva positiva, o que não significa que todas as pessoas experienciem essas diferenças exatamente como eu as descrevo. Afinal de contas, cada pessoa é única. Mas a verdade é que muitos homens partilham características que a maioria das mulheres simplesmente não compreende. E muitas mulheres partilham determinadas características que simplesmente não fazem sentido para a maioria dos homens. Agora, já nos podemos compreender melhor e ser menos exigentes com os nossos companheiros se eles se esquecerem disso. As diferenças que se alientam neste livro são muito comuns, mas há exceções. De um modo geral, cerca de 10% das mulheres identificam-se mais com o planeta Marte. Geralmente, isso é apenas uma consequência de terem nascido com níveis de testosterona mais elevados do que a maioria das mulheres. Mesmo quando isto acontece, estas mulheres continuam a ter as hormonas femininas que lhes permitem engravidar e dar à luz. Para estas mulheres, este livro costuma ser uma revelação que as ajuda a identificar as suas necessidades femininas e lhes dá apoio e permissão para prestarem mais atenção ao seu lado feminino. Ao explorarmos juntos estas diferenças, lembre-se que não estou a descrever como deveriam ser os homens e as mulheres. Estou apenas a salientar como e por que razão homens e mulheres, muitas vezes, não se entendem. Se estivermos a falar de homens ou mulheres que estão solteiros há muito tempo, estas diferenças não são tão bem definidas. Geralmente, são mais evidentes quando têm um relacionamento íntimo, quando têm filhos ou quando estão a passar por momentos de grande stress. Para além das diferenças entre géneros, muitas das nossas diferenças relacionam-se com a nossa personalidade, o nosso temperamento e as influências sociais da nossa família e da sociedade em geral. Optei por me debruçar essencialmente nas diferenças causadas pelas diferenças hormonais e cerebrais. Geralmente, as diferenças entre géneros são mais evidentes quando as pessoas têm um relacionamento íntimo, quando têm filhos ou quando estão a passar por momentos de grande stress. Este livro não fornece soluções para todo o tipo de problemas que possam surgir num relacionamento. Muitos deles não têm, certamente, nada a ver com o facto de não compreendermos o sexo oposto. Mas até esses problemas, como toxicodependência, alcoolismo, infidelidade, problemas de saúde mental ou doenças físicas, juntamente com questões aparentemente irremediáveis ou perturbações de personalidade, podem piorar drasticamente se não compreendermos o sexo oposto. Mesmo diante de grandes problemas, se tentarmos primeiro resolver as questões mais pequenas, através da comunicação e da compreensão, os nossos corações começam a abrir-se, podendo dar lugar a uma transformação muito positiva. Há muitos anos, quando comecei a desenvolver e a divulgar estas ideias, elas eram consideradas extremamente controversas, mas hoje são amplamente aceitas na nossa sociedade e contempladas em todos os níveis de educação, bem como na maioria das tradições espirituais. Cheguei a estas conclusões depois de ter aconselhado milhares de homens e mulheres. As mulheres queixavam-se sempre do mesmo, e essas queixas eram muito diferentes das dos homens, que, por sua vez, se queixavam quase sempre que elas faziam uma tempestade num copo de água, que exageravam, que recusavam ter relações sexuais, que eram despropositadas. E quando consideravam o divórcio,
A frase mais comum era: por mais que me esforce, não consigo fazê-la feliz. Foram raras as vezes em que ouvi uma mulher dizer isto. Geralmente as queixas delas eram do género: ele não me ouve, é pouco cuidadoso, já não é carinhoso comigo, só pensa nele. Ao considerar a hipótese de se divorciar, as mulheres diziam: eu dou e dou, mas ele nunca retribui. Já não tenho mais nada para dar. Isto é muito diferente da frustração básica do homem de que a mulher não é feliz e que, por isso, tem vontade de desistir de tudo. Quando nos sentimos frustrados ou desiludidos, ao lembrarmos-nos do que os homens são de Marte e as mulheres são de Vênus, em vez de acharmos que a outra pessoa está errada ou que a relação está condenada, compreendemos que estamos a interpretar mal a situação. Com uma interpretação correta, podemos ajustar a nossa relação de forma a conseguirmos o que queremos. Por exemplo, se um homem parecer distante, em vez de pensar que ele perdeu o interesse nela ou que está aborrecido com ela, a mulher conseguirá perceber que ele está simplesmente a tentar recuperar de um dia desgastante. Com esta percepção, ela deixa de se preocupar e dá-lhe o espaço de que ele necessita para se refugiar na sua caverna, até se sentir suficientemente bem para sair de lá. Ou quando uma mulher está a falar sobre o que lhe aconteceu durante o dia, em vez de assumir que ela está à procura de soluções, o homem conseguirá reconhecer que ela só quer desabafar para se sentir melhor. Com esta percepção, pode relaxar e ouvi-la sem interromper para lhe propor soluções. Quando sabemos o que está realmente a acontecer, os relacionamentos tornam-se muito mais fáceis. Este livro tem auxiliado muita gente simplesmente por ajudar a interpretar corretamente as situações. Depois de ler algumas páginas, acredito que se vai rir de alguns erros que já cometeu. E assim vai ser muito mais fácil relaxar e não levar tão a sério os seus erros ou os da outra pessoa. Quando descontraímos, lembramos-nos mais facilmente dos bons momentos, em vez de nos focarmos nas coisas negativas. E serve-nos sempre de consolo saber que os nossos problemas são como os de toda a gente. É por isso que muitas pessoas dizem que até parece que eu andei a segui-las e a ouvir as suas conversas. Por vezes conheço pessoas durante as minhas viagens que me dizem: ah, então foi o senhor que escreveu o livro. Chamam-lhe o livro, porque se referem muitas vezes a ele. Espero que lhe aconteça o mesmo depois de o ler. É uma ilusão pensarmos que vamos conseguir dominar uma linguagem completamente diferente em poucos dias. Da mesma forma, é uma ilusão acreditarmos que, depois de uma ou duas leituras, seremos capazes de nos lembrar de todas as peculiaridades das nossas diferenças. Use este livro para ser menos exigente nos seus relacionamentos e conseguirá criar mais amor na sua vida. Acima de tudo, amor é dar, ter compaixão e perdoar. Se as ideias deste livro o ajudarem a abrir o seu coração, então já serviram o seu propósito. Tantos anos depois de ter escrito Os Homens são de Marte, as Mulheres são de Vênus, é com enorme prazer que lhe digo que estas ideias já ajudaram milhões de homens e mulheres, um pouco por todo o mundo. Essencialmente, sinto-me como um pai orgulhoso que se gaba dos seus filhos, mas também me sinto muito honrado. Todos os dias da minha vida são enriquecidos por novos comentários e agradecimentos que recebo de pessoas que leram e souberam tirar partido destas ideias. Agradeço-lhe por ter aberto o seu coração e considerado este livro como um guia útil no seu percurso para dar e receber amor. Sem dúvida que o mundo precisa disso. Obrigado por me deixar mudar a sua vida. Desejo-lhe uma vida apaixonada e na qual consiga sentir a sua própria grandeza todos os dias. O leitor merece. John Gray, 12 de junho de 2003, Mill Valley, Califórnia. Agradecimentos. Agradeço à minha mulher, Bonnie, por me